Eu trabalhei no Ministério da Saúde, né? Apesar na gestão do ministro Mandetta, mas eu não tinha nenhuma relação com ele. Eu fui convidado pelo secretário de Vigilância e Saúde, que é o Anderson Clever de Oliveira, que é um amigo meu de muito tempo. A gente trabalhou junto, fez pesquisa junto na Bahia e em outros locais. Então ele assumiu a secretaria e me convidou. E aí eu estava no momento que surgiu a pandemia. O Mandetta estava de férias, viajando, o secretário Wanderson também, e eu era o substituto do secretário, diretor de doenças transmissíveis e imunizações. Então, assim, eu fui a primeira pessoa, né, junto com o secretário executivo Gabardo, que fez a primeira coletiva do Covid-19 no Brasil. E pelos dados e pelas informações que chegavam da China e depois da Itália, ficava claro que a gente tinha uma pandemia com impactos bastante importantes por conta da elevada letalidade. Muita gente morrendo depois de adquirir a doença. Então, a gente fez modelagem matemática, porque eu estava no Ministério, a gente necessitava prever o que seria o futuro, e a gente ficou muito próximo do que aconteceu no primeiro ano de pandemia, 200 mil óbitos, né? Era o pior cenário, a gente apresentou, inclusive o próprio Mandetta coloca isso no livro dele, né? Está bem claro em todas as entrevistas. Então, de alguma forma, no início da pandemia, a gente sabia, porque esse era um dever quase, né? Exatamente. Saber. A gente precisava projetar impacto. Então, tinha cenários otimistas, cenários intermediários e um cenário mais pessimista, que era o meu cenário, mas inclusive foi o mais realístico do ponto de vista da nossa resposta, que não foi só do Brasil, mas de toda a região, e alguns países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, que também não responderam muito bem. Em relação à segunda pergunta, realmente, assim, eu não esperava, né, esse reconhecimento. Tenho trabalhado no sentido de cumprir o meu papel, sempre que eu sou demandado pela mídia, assim, estou à disposição, a agenda é apertada, porque tem minhas atividades na Fiocruz, na UFMS, agora eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, então eu tenho que compatibilizar isso, mas na medida do possível tento atender todos os meios de comunicação, porque acredito que faz parte da minha função. Do ponto de vista pessoal, assim, sim, né, não era reconhecido, atualmente as pessoas me cumprimentam, falam comigo, sou seu fã, quero tirar uma foto com você, não sei o quê, e a gente encontra assim na rua, né, e até assim se policia um pouco, né, porque a gente fala de pandemia, a gente fala de medidas preventivas, a gente tem que dar exemplo, então a gente não pode estar nos bares, a gente não pode estar na noite, a gente tem que usar máscara, a gente tem que dar exemplo dentro de casa, os nossos familiares. Além do reconhecimento, te cobram alguma coisa? Já te cobraram? Lógico, assim, eu recebo ameaças muitas vezes nas redes sociais, né? Pessoas me xingando, falando besteira. Então, assim, isso daí é normal, né? Quanto tempo o senhor ficou dentro do Ministério depois da chegada dos primeiros casos aqui? Você ficou até o final do que o Mandetta ficou? Eu saí um mês antes, né? Porque... Já sabendo que ele não duraria muito. Porque a questão existia um centro, um comitê, né, de operacional de emergência. Eu que presidia esse comitê. Ele era localizado dentro do Ministério da Saúde e houve uma interferência da Casa Civil no sentido de trazer esse processo decisório para dentro da presidência, tirando de alguma forma as características técnicas desse comitê. Politizando exageradamente. Né? E a partir desse momento os técnicos tinham menos voz no processo decisório. Então, por conta disso, eu falei, a gente tem uma doença que tem uma previsão de levar 200 mil vidas em um ano, nesse ano de 2020, né, que era o cenário. E a gente não tem essa coordenação do Ministério da Saúde, essa coordenação está sendo transferida para um órgão colegiado da presidência da Casa Civil, a resposta não vai ser adequada. Como não foi, né? A gente tinha o comitê paralelo, né, que era formado por alguns deputados, alguns líderes específicos. Mas tinha médico lá. Tinha médico, bastante médico, né? Inclusive médicos que apoiaram o kit Covid.